Pergunta número 3, da segunda parte do livro de exercícios de Um Curso em Milagres, comentários de Ken Wapnick. O que é o mundo? Comentário. Esse está entre um dos resumos mais importantes na parte 2, descrevendo sucintamente a natureza ilusória do mundo. O resumo também ensina que enquanto acreditarmos que estamos aqui, podemos escolher fazer com que esse mundo irreal sirva a um propósito diferente, o perdão em vez do ataque. Assim, por um lado, vemos retratada a origem do mundo no sistema de pensamento de separação do ego. E por outro lado, como o Espírito Santo usa esse mesmo mundo como uma sala de aula para nos levar para casa. Citação. O mundo é falsa percepção. Nasceu do erro e não deixou a sua fonte. Comentário. Lembre-se desse princípio importante. Ideias não deixam sua fonte. A fonte do mundo é a falsa crença de que nos separamos de Deus, tornando nosso falso indivíduo uma realidade. Qualquer coisa que surja desse pensamento errôneo, portanto, tem que ser ilusória, ou, entre aspas, percepção falsa. Citação. Não reconheces a magnitude desse único erro. Ele foi tão vasto e tão completamente inacreditável que um mundo de total irrealidade tinha que emergir. Que outra coisa poderia resultar disso? Essa foi a primeira projeção do erro para fora. O mundo surgiu para escondê-lo e veio a ser a tela na qual ele foi projetado e colocado entre tu e a verdade. Tu realmente pensas que é estranho que um mundo no qual tudo está de trás para frente e de cabeça para baixo tenha surgido dessa projeção do erro? Era inevitável. Texto, capítulo 18. Comentário. Esse é um conceito crucial no sistema de pensamento do Um Curso em Milagres, pois é a base da sua metafísica não dualista, na qual repousa o perdão verdadeiro. Um pensamento ilusório engendra um mundo, o qual, quando perdoado, desaparece de volta em sua nulidade. Citação. Ele deixará de existir quando o pensamento que lhe deu origem deixar de ser apreciado. Comentário. Mude sua mente sobre sua separação de Deus e o mundo tem que mudar de acordo. Antes, citei da seguinte passagem em Psicoterapia, onde Jesus discute como o mundo corporal de doença e morte surgiu como sombras do pensamento de culpa na mente. Citação. Uma vez que o Filho de Deus é visto como um ser culpado, a enfermidade vem a ser inevitável. Não há nada que uma mudança da mente não possa realizar, pois todas as coisas externas são apenas sombras de uma decisão já tomada. Muda a decisão, e assim, como seria possível que a sua sombra ficasse sem ser mudada? A enfermidade só pode ser a sombra da culpa grotesca e feia, já que é uma mímica da deformidade. Se uma deformidade é vista como algo real, como poderia ser sua sombra se não deformada? A descida ao inferno acontece passo a passo, em um curso inevitável, uma vez que a decisão de que a culpa é real foi tomada. A doença, a morte e a miséria agora assombram a terra em ondas incessantes, algumas vezes juntas e algumas vezes em inflexível sucessão. Contudo, todas essas coisas, por mais reais que pareçam, são apenas ilusões. Psicoterapia 2, 4. Comentário.
Quando você aceita a expiação para si mesmo, literalmente não existe mundo para você. As pessoas ainda podem continuar adormecidas e acreditarem que o mundo existe, e elas podem pensar que veem você como um corpo, como acreditaram que viam Jesus como um corpo. Mas sua realidade permanece com a dele, fora do sonho. Portanto, olhando para o sonho, você percebe que tudo o que vê foi inventado. Algo similar aos sonhadores lúcidos que estão cientes de que estão sonhando. Como alguém, então, poderia levar a sério o que acontece aqui? Por exemplo, você pode sonhar que está sendo atacado por alguém na China, mas, sabendo que está sonhando, você entende que não está na China e não está sendo atacado por ninguém. Assim é nossa situação no mundo real. O mundo pode não desaparecer para aqueles que ainda acreditam nele, mas para você, o mundo se foi. É dessa perspectiva que o Um Curso em Milagres vem até nós. Ele é escrito na linguagem do mundo, mas sua verdade repousa além dele. Você o aprecia, entende e aplica apenas na extensão em que pode deixar esse mundo para trás, dando um passo para fora dele com Jesus. Olhando de volta para o mundo, então, tudo é visto de forma diferente, pois ele não mais permanece na sua experiência. Citação: quando o pensamento da separação for mudado para um pensamento de verdadeiro perdão, o mundo será visto sob outra luz, uma luz que conduz à verdade, na qual o mundo todo tem que desaparecer, assim como todos os seus erros têm que sumir. Agora, a sua fonte se foi e os seus efeitos também. Comentário: a outra luz é a luz da verdade no instante santo, no qual o mundo é visto de forma diferente. Estar no mundo real, a meta final do nosso trabalho com o Um Curso em Milagres, é estar fora do sonho, olhando de volta para ele. Essa é a linda visão descrita em, entre aspas, a canção esquecida, na qual o mundo desaparece na infinitude de uma luz. Citação: além do corpo, além do sol e das estrelas, além de todas as coisas que vês, e ainda assim, de algum modo familiar, está um arco de luz dourada que, à medida que olhas, se alonga em um grande círculo brilhante. E todo o círculo se enche de luz diante dos teus olhos. Os contornos do círculo desaparecem e o que há dentro já não está mais contido em nada. A luz se expande e cobre todas as coisas, estendendo-se até a infinidade, para sempre brilhante e sem nenhuma ruptura ou limite em parte alguma. Dentro dela, tudo está unido em perfeita continuidade, e nem é possível imaginar que qualquer coisa pudesse estar fora, pois não há lugar algum onde essa luz não esteja. Texto, capítulo 21. Citação: o mundo foi feito como um ataque a Deus. Ele simboliza o medo. E o que é o medo, senão a ausência de amor? Comentário: entre aspas, o amor perfeito expulsa o medo. Mas se você acreditar no medo, o amor não terá lugar na sua mente. O medo é o efeito de pensamentos de pecado e culpa que constituem o primeiro escudo de ataque, encobrindo a inocência do Filho de Deus, que é mantida no lugar pelo princípio da expiação. Quando o pecado do ataque é projetado, faz surgir um mundo de ataque. Uma vez que ideias não deixam sua fonte,
Esse mundo projetado, o segundo escudo de ataque, espelha o primeiro. Assim, o universo físico é um ataque a Deus, resultando em nosso medo da retaliação de Deus. Essa declaração, já familiar do texto, encapsula a dinâmica do medo, na qual o Deus do amor é transformado em uma figura projetada de ataque, entre aspas, um pai não amoroso. Citação: Tu, que preferes a separação à sanidade, não podes obtê-la em tua mente certa. Estavas em paz, até que pediste um favor especial. E Deus não o concedeu, pois o pedido era algo alheio a ele, e tu não poderias pedir isso a um pai que verdadeiramente amasse seu filho. Por conseguinte, fizeste dele um pai sem amor, exigindo algo que somente um pai assim seria capaz de dar. E a paz do Filho de Deus foi despedaçada, pois ele não mais compreendeu seu pai. Ele tinha medo do que tinha feito, mas temia ainda mais o seu pai real, tendo atacado a sua própria igualdade gloriosa em relação a ele. Texto, capítulo 13. Comentário. O ego, portanto, nos faz acreditar que não existe esperança. Tendo o amor partido e seu lugar ocupado pelo medo, tudo o que resta é se defender contra a destruição inevitável. Citação: Assim, o mundo foi feito para ser um lugar em que Deus não pudesse entrar e no qual o seu Filho pudesse estar à parte dele. Comentário. Quando escolhemos o ego em vez do Espírito Santo, para todos os propósitos e intenções, o ocultamos na mente e habitamos apenas no mundo do ego, onde o amor de Deus está proibido de entrar. Só o medo existe no reino da mente e do corpo do ego. Citação: Pois o corpo é um limite para o amor. A crença no amor limitado foi a sua origem, e ele foi feito para limitar o ilimitado. Deus não pode vir a um corpo, nem tu podes unir-te a ele lá. Os limites ao amor sempre parecerão deixá-lo de fora e manter-te à parte dele. O corpo é uma cerca diminuta em torno de uma pequena parte de uma ideia gloriosa e completa. Ele desenha um círculo infinitamente pequeno em torno de um segmento diminuto do céu, desintegrado do todo, proclamando que aí dentro se encontra o teu reino, onde Deus não pode entrar. Texto, capítulo 18. Comentário. Claramente agora estamos separados da nossa fonte. E como nossa própria existência constitui um ataque a Deus, não podemos deixar de ter medo. Uma vez que negamos esse pensamento de ataque, ele é projetado, fazendo surgir um mundo que compartilha dos atributos daquele pensamento. Na verdade, o mundo é esse pensamento de ataque. Pense em seus sonhos adormecidos, nos quais você vê um retrato externo dos seus próprios pensamentos, não os de ninguém mais. Da mesma forma, esse mundo, como um sonho, representa os pensamentos do filho adormecido, que em sua insanidade acredita ter atacado seu Criador e agora permanece em terror diante do contra-ataque antecipado de Deus. De forma alguma, portanto, o filho quer Deus em qualquer lugar próximo dele, e então o exclui do seu reino. Como um estudante desse curso, portanto, você precisa entender o propósito do mundo, literalmente feito para excluir o amor de Deus. O mundo é o objetivo final da estratégia do ego para assegurar que, em nossa ausência de mente,
nunca poderíamos escolher esse amor novamente. Citação. Aqui nasceu a percepção, pois o conhecimento não poderia causar tais pensamentos insanos. Comentário. Esse é outro dos incontáveis trechos no Um Curso em Milagres, que nos diz que Deus não criou o mundo. Conhecimento, um sinônimo para céu, Deus e amor, não poderia causar o pensamento insano de separação do ego, a origem do mundo. A percepção é dualista, o que significa que eu, como sujeito, percebo algo fora de mim, um objeto, perceptor e percebido. Esse estado é desconhecido no céu, onde existe apenas a perfeita unicidade. O leitor pode se lembrar dessa passagem do texto. Citação. As leis de Deus não prevalecem diretamente em um mundo no qual a percepção domina, pois tal mundo não poderia ter sido criado pela mente para a qual a percepção não tem significado. A percepção se baseia na escolha. O conhecimento não. O conhecimento tem apenas uma lei, porque tem apenas um Criador. Texto, capítulo 25. Citação. Mas os olhos enganam e os ouvidos ouvem o que é falso. Agora, os erros vêm a ser bastante possíveis, pois a certeza se foi. Comentário. Esse é o propósito da ilusão, a qual o corpo foi feito para servir. Como vimos quando lemos a lição 161, o ódio é específico, abre aspas. Assim, o específico foi feito, fecha aspas, livro de exercícios, página 161. Nós precisávamos de algo sobre o que pudéssemos projetar nossa culpa desprezada. Então nós, coletivamente, como Filho único de Deus, fizemos um mundo de corpos. Nós fazemos isso individualmente, também em nossos relacionamentos especiais. Portanto, o corpo foi feito com um elaborado aparato sensório, órgãos sensórios que reportam de volta para o cérebro a, entre aspas, realidade que veem, ouvem, sentem, experimentam e cheiram. O cérebro interpreta esse insumo sensório como foi programado pela mente para fazer. Isto é, existe um mundo lá fora ao qual se sentir atraído, se seu insumo sensório for atraente, ou para ser repelido, se o insumo sensório for repulsivo. No entanto, tudo isso é ilusório, e nossos órgãos sensórios enganam. A certeza do princípio da expiação se vai, e seu lugar é tomado pela crença equivocada na separação, agora elevada à realidade. Lembre-se dessa declaração, abre aspas, nada cega tanto quanto a percepção da forma, fecha aspas, texto capítulo 22. A percepção foi feita para nos cegar, para a verdade e para as ilusões dentro da mente. E então, nossos olhos e ouvidos apenas reportam de volta para a mente as mentiras que foram feitas para encontrar. O panfleto Psicoterapia resume lindamente isso para nós. Citação. O ouvido traduz, ele não ouve. O olho reproduz, ele não vê. A sua tarefa é tornar agradável, seja o que for que seja chamado, por mais desagradável que possa ser. Eles respondem às decisões da mente, reproduzindo os seus desejos e traduzindo-os em formas aceitáveis e aprazíveis. Psicoterapia, página 2. Citação. Em seu lugar, nasceram os mecanismos da ilusão, e agora eles partem para achar o que lhes é dado buscar. Comentário. Esses mecanismos de ilusão
são nossos órgãos sensórios, que enviam dados ao cérebro, o qual, como acabamos de ver, interpreta a informação recebida para reforçar a crença de que existe um mundo real lá fora. Mais uma vez, tudo isso é inventado, mas a mente, da qual estamos agora totalmente inconscientes, programou o corpo para perceber dessa forma. Assim, ouvimos a mensagem que queremos ouvir, e o mundo prova que a separação está viva e bem, significando que a unicidade do amor de Deus desapareceu. Pense de novo em, entre aspas, a atração da culpa, que fala dos, entre aspas, cães famintos de medo, enviados para trazerem de volta mensagens de medo, ódio e culpa. O mecanismo sensório das ilusões encontra a verdade aparente de que a separação de Deus é real, provando que estamos certos e ele está errado. A culpa é a realidade. Citação. Os mensageiros do medo são treinados através do terror e tremem quando o seu patrão os chama para servi-lo. Pois o medo não tem misericórdia, nem mesmo para com os seus amigos. Seus culpados mensageiros saem às escondidas, em busca sedenta de culpa, pois são mantidos no frio e famintos, e seu patrão, que só lhes permite festejar em cima do que devolvem a ele, faz com que sejam cruéis. Nenhum pequeno farrapo de culpa escapa de seus olhos famintos. E em sua selvagem busca do pecado, lançam-se sobre qualquer coisa viva que vem e carregam-na aos gritos a seu patrão para ser devorada. Texto, capítulo 19. Citação. Seu objetivo é cumprir o propósito que o mundo foi feito para testemunhar e fazer com que seja real. Eles veem nas suas ilusões apenas uma base sólida, onde a verdade existe, mantida à parte das mentiras. Comentário. Nossa identidade como Cristo é a verdade, enquanto o mundo é uma mentira. Ainda que possamos entender essas palavras intelectualmente, elas não farão sentido para nós, nem terão qualquer efeito prático, a menos que possamos aceitar que não somos o corpo, que é o motivo pelo qual a declaração, abre aspas, eu sou como Deus me criou, fecha aspas, é repetida de diversas formas, mais do que 140 vezes através de todo o Um Curso em Milagres. Como sabemos, isso não significa que deveríamos nos sentir culpados, porque nossas necessidades corporais nos pressionam. Simplesmente esteja ciente de que sua fonte, a necessidade de provar que estamos certos e Deus errado, é a motivação a qual Jesus se refere. No entanto, a percepção, mente e as lições iniciais do livro de exercícios enfatizam a ausência de significado inerente ao mundo que percebemos. Ele realmente foi feito para ser sem significado e, no entanto, sua natureza é camuflada em uma roupagem de significância e importância. Só quando levamos nossas falsas percepções à verdade da visão de Cristo, a unidade inerente do Filho de Deus no sonho, assim como também na realidade, realmente olhamos para o mundo através de uma percepção limpa. E então nós vemos. Jesus agora discute essa nova percepção do mundo. Citação. Assim como a vista foi feita para conduzir para longe da verdade, ela pode ser redirecionada. Comentário. O ego direciona sua visão para reforçar a crença de que o mundo é real,
tendo o cérebro como seu escravo. Se, no entanto, levarmos o que percebermos à presença de Jesus em nossas mentes, ele vai nos dizer que existe outra maneira de olharmos para os dados sensórios do corpo. Ele nos faria ver o mundo como uma sala de aula, na qual ele nos ensina que interesses separados não são justificados, porque todos nós compartilhamos a mesma necessidade, propósito e objetivo. Portanto, o mundo que experimentamos como real pode ter um propósito transformado, como lemos. Citação: os sons vêm a ser o chamado de Deus, e um novo propósito pode ser dado a toda a percepção por aquele que Deus designou como o Salvador do mundo. Comentário: o novo propósito é dado pelo Espírito Santo. Ele salva o mundo, não por mudar magicamente o que nós não gostamos, mas por nos ajudar a mudar nossas mentes sobre o que não gostamos, não lhe dando mais o poder de afetar nossa paz. Esse, portanto, não é um curso em trazer o Espírito Santo para o sonho, pois o mundo, sendo apenas um pensamento equivocado, é salvo apenas através da correção desse pensamento, que dá ao ego controle sobre nossas mentes. Aprender a perdoar com Jesus é o meio de alcançar essa correção. Lembre-se dessa passagem. Citação: há um outro propósito no mundo feito pelo erro, porque ele tem outro fazedor, que é capaz de conciliar a sua meta com o propósito do seu Criador. Em sua percepção do mundo, nada do que é visto deixa de justificar o perdão, e tudo o que se vê através da perfeita impecabilidade. Nada surge que não encontre imediatamente o perdão completo. Nada permanece, nem por um instante, que seja capaz de obscurecer a impecabilidade que brilha imutável. Texto capítulo 25. Citação: segue a sua luz e vê o mundo tal como ele o contempla. Ouve apenas a sua voz em tudo o que fala contigo, e deixa-o dar-te a paz e a certeza que jogaste fora, mas que o céu preservou nele para ti. Comentário: nosso propósito é ver o mundo através da visão de Cristo. Os olhos físicos verão o que viram antes: guerra, doença, pobreza, sofrimento e morte. Mas nossa compreensão terá mudado. Ficando fora do sonho com Jesus, percebemos que tudo dentro dele é um pedido de ajuda, seu significado final sendo: por favor, mostre-me que estou errado. Isso pode não ser o que as pessoas pensam conscientemente, mas apesar disso, é o que está subjacente a seu chamado. Através do nosso amor e paz, ensinamos a elas a outra escolha disponível em suas mentes. Talvez escolhamos o ego no minuto seguinte, mas nesse instante santo, estamos em paz e não compartilhamos os sonhos insanos de dor do ego. Assim, um propósito maior de um curso em milagres é nos convencer do quanto seremos mais felizes quando estivermos acima do campo de batalha, vendo o mundo apenas através dos olhos do Espírito Santo. Citação: que sejas erguido e de um ponto mais alto, olha para ele lá embaixo. De lá, a tua perspectiva será bastante diferente. E o próprio Deus e todas as luzes do céu gentilmente irão inclinar-se para ti, sustentando-te no alto. Pois escolheste permanecer onde Ele quer que estejas, e nenhuma ilusão pode atacar a paz de Deus junto com seu Filho. Não vejas ninguém a partir do campo de batalha, pois lá olharás para ele a partir do nada.
Pensa no que é dado àqueles que compartilham o propósito de seu Pai e tem o conhecimento de que é o seu próprio. Não lhes falta nada. Qualquer espécie de pesar é inconcebível. Só a luz que amam está na sua consciência, e só o amor brilha sobre eles para sempre, eternamente completo e totalmente compartilhado. Texto capítulo 23. Citação: que não descansemos em nosso contentamento, enquanto o mundo não tiver se unido à nossa percepção que já foi mudada. Que não estejamos satisfeitos, enquanto o perdão não tiver se tornado completo. Comentário: a salvação da nossa mente é a salvação de todos. Isso não significa que todos têm que aceitar o amor que oferecemos, mas que é importante reconhecer que nossos interesses não estão à parte dos de ninguém mais. Isso se aplica aos nossos interesses no mundo, assim como aos nossos caminhos espirituais, não importando suas formas. Somos um na dor e no prazer, e um em seu desfazer. Portanto, percebemos que o que queremos é que nossas mentes sejam completamente curadas, não apenas de algo específico que esteja nos afetando adversamente no momento. A cura, se for verdadeira, tem que se estender a todos os relacionamentos e situações, o tempo todo. Só então saberemos que o mundo está curado conosco. Essa natureza totalmente inclusiva da salvação é o significado da ressurreição, o despertar do sonho de morte do ego. Citação: aqui o currículo termina. A visão foi totalmente corrigida e todos os equívocos foram desfeitos. Os pensamentos voltam-se para o céu e afastam-se do inferno. A última ilusão se espalha por todo o mundo, perdoando todas as coisas e substituindo todos os ataques. Não há oposição à verdade. E agora, a verdade pode vir afinal, como virá rapidamente quando lhe for pedido para entrar e envolver tal mundo. Manual dos Professores, capítulo 28. Citação: e não tentemos mudar a nossa função. Temos que salvar o mundo. Comentário: obviamente, isso não é um chamado para sairmos por aí e pregarmos o evangelho do Um Curso em Milagres aos não crentes. Nossa função é salvarmos o mundo por mudarmos nossa percepção do mundo através do perdão. Nós evitamos interpretar mal linhas como essa por mantermos a metafísica do curso bem à mão. Os 2 parágrafos iniciais desse resumo enfatizam que o mundo vem de um pensamento equivocado e não é nada mais do que isso. Uma vez que eu governo sobre minha mente, eu governo o mundo, que é parte da minha mente, e, portanto, o mundo é salvo quando minha mente é salva. Isso acontece quando posso dizer a Jesus, abre aspas, obrigado, Deus, você estava certo e eu errado, fecha aspas. Citação: pois nós, que o fizemos, temos que contemplá-lo através dos olhos de Cristo, para que o que foi feito para morrer possa ser restituído à vida que dura para sempre. Comentário: o que foi feito para morrer foi o Filho de Deus, porque a morte é o produto final da nossa escolha pela culpa. Nossas mentes tornaram o Filho um corpo que pode morrer, mas ele é restaurado à vida eterna por mudarmos nossas mentes dos pensamentos de morte para os pensamentos de vida. O mundo que fizemos para excluir a vida agora tem um propósito santo, pois ele reflete a unicidade da vida eterna. O Filho da vida nunca deixou sua fonte.
Citação. Quando aceitaste o propósito do Espírito Santo em lugar do propósito do ego, renunciaste à morte, trocando-a pela vida. Nós temos o conhecimento de que uma ideia não deixa sua fonte, e a morte é o resultado do pensamento que chamamos de ego, com tanta certeza quanto a vida é o resultado do pensamento de Deus. Texto, capítulo 19.